Noite. Hoje a gente vai falar sobre o governo Castelo Branco. Bom, a minha parte vai ser falar sobre o governo mesmo. Então, durante o governo foi implementado o PAEG com o objetivo de enfrentar a crise econômica herdada do governo anterior. O plano visava conter a inflação, equilibrar a balança de, de pagamentos, estimular o crescimento e reduzir a dependência externa. Foram adotadas políticas monetárias inicialmente expansionistas e depois restritivas, que afetaram crédito, especialmente para pequenas empresas. Na esfera fiscal, houve corte de gastos, reformas tributárias e criação de novos impostos. A política salarial passou a reajustar os salários pela média dos últimos 24 meses para conter a inflação. Em 66, foi criado o FGTS, substituindo a estabilidade no emprego. Também foram instituídos o BNH e as ORTN para viabilizar investimentos de longo prazo. Castelo Branco incentivou a entrada de capital externo, renegociou a dívida e estimulou as exportações. Apesar do controle da inflação, com queda de 91,9% em 64 para 38,2% em 66, houve aumento do desemprego e queda salarial. Mesmo assim, o plano é considerado bem-sucedido por ter fortalecido instituições e impulsionado o desenvolvimento posterior. A partir dessas informações, nós enviamos para a IA a seguinte prompt. Em um país fictício, um governo recém-estabelecido enfrentou uma severa crise econômica, mergulhando o país em um cenário de instabilidade e incerteza. O país estava sob o domínio de uma ditadura militar, fruto de um golpe de Estado que causou uma instabilidade política e econômica, além de estar sob a influência de uma guerra bipolar entre superpotências estrangeiras, que usaram esse país como meio de propagação da sua própria ideologia. Esse contexto internacional também contribuía para a complexidade com o ambiente geopolítico tenso que impactou as relações comerciais e financeiras dessa nação. E mesmo com a posse de um outro líder, o novo governo herda as dificuldades do governo anterior, incluindo uma polarização política, e por isso passa a ter maior enfoque na atração de investimentos estrangeiros e austeridade fiscal. No entanto, o controle salarial e a redução dos gastos sociais exacerbaram as desigualdades. E assim a população de baixa renda foi a mais afetada por essas políticas. Dessa forma, nasce uma crise econômica marcada por inflação alta, com déficits públicos resultado de um desajuste nos mecanismos de distribuição da renda nacional. Nesse cenário, as contas externas passam a se deteriorar após ano de superávit, voltando a registrar déficits, e a inflação registra um alcance de 90%, assim como uma grande desvalorização do campo fiscal. Além disso, a economia possui sinais de estagnação quanto ao crescimento do PIB, que oscilam de resultados positivos em anos iniciais e passam a ter taxas menores em anos mais avançados. E assim, o crescimento econômico desacelera e atinge 0,6%. Depois, a IA mandou 5 propostas para o plano de resolução dessa crise econômica, que inclui a estabilização macroeconômica, com uma política monetária e cambial fiscal, depois uma política de crescimento e investimento, que com a atração de investimentos estrangeiros, depois uma política social e redução das desigualdades, governança política e institucional e, por fim, uma gestão de influência externa. E, por fim, ela separa os riscos e a mitigação que podem resultar desse plano de resolução. Agora, comparando a política que foi realmente usada com a política proposta pela IA. O contexto político e institucional. No cenário fictício, o governo estava sob uma ditadura militar, com inflação, déficits e desigualdade social. E foi proposto um governo civil autoritário, mas com uma abertura política gradual e participação da sociedade, assim buscando uma legitimidade pela transparência e comunicação, o que é totalmente diferente com o que foi adotado no governo do Castelo Branco, que foi
após o golpe de 1964, que instaurou um autoritarismo rígido, com forte repressão e nenhuma abertura democrática. É, Sobre o diagnóstico e a abordagem inicial, economicamente, ambos os contextos enfrentam inflação alta, estagnação e desequilíbrios fiscais. O Castelo Branco ele adotou uma política ortodoxa com foco exclusivo na estabilização macroeconômica, através do PAEG, com um controle monetário e uma reforma tributária. Já o plano fictício propõe uma abordagem mais ampla, alinhando o ajuste fiscal e as medidas sociais com uma preservação de gastos essenciais e aumento da arrecadação via tributação progressiva e temporária sobre as altas rendas. A política monetária, nos ambos cenários, usavam medidas restritivas, como alta de juros, e o plano fictício, ele propõe um regime de metas de inflação, com o Banco Central mais independente e o câmbio flutuante, ao contrário do controle rígido e gradualista de Castelo Branco. Já a política fiscal, ela defendeu uma austeridade seletiva, com corte de gastos improdutivos, mas preservação das áreas sociais. Também colocando uma reforma tributária emergencial e o foco em justiça fiscal, diferentemente da abordagem de Castelo Branco, que, embora modernizada, ignorou a progressividade. Sobre a política cambial e externa, no cenário fictício, então, ele baseia na diversificação de parcerias comerciais e financeiras, negocia com grandes potências e no fortalecimento da estabilidade econômica com apoio de organismos multilaterais. No governo Castelo Branco, essas políticas de fato aconteceram, então ali você tem é, a taxa de câmbio fixa e unificada, a modernização do comércio exterior, com a diversificação das exportações e a ajuda de organismos como o FBI e a Aliança para o Progresso, a fim de garantir a estabilidade e reforçar as reservas internacionais. No crescimento e no investimento, o que foi proposto pelo governo fictício é atrair capital estrangeiro com zonas econômicas especiais, segurança jurídicas e acordos bilaterais, além do incentivo de setores estratégicos e parcerias público-privadas, além dos bancos de desenvolvimento. No governo do Castelo Branco, tivemos o investimento em infraestrutura, na questão de energia e transporte, e a criação do BNDE e do Banco de Habitação, que era a fim de equilibrar ali as contas externas e melhorar as condições da civilização. A política social e a desigualdade, no caso, no cenário fictício, ele foca na proteção dos mais vulneráveis, com programas emergenciais de renda, com obras públicas para geração de emprego e estímulo à formação do trabalho. No governo Castelo Branco, isso ocorreu, então você tem a criação ali do FGTS para melhorar as relações de trabalho e reduzir os custos de contratação, mudanças na educação básica, a fim de qualificar a mão de obra. E por fim, os riscos e as mitigações. Então, no cenário fictício, o que poderia ocorrer era tentar ali uma estratégia de buscar equilíbrio interno e externo, a fim de garantir legitimidade e estabilidade. E no governo Castelo Branco, você teve um pouco diferente. Você teve ali um crescimento muito grande e com a abertura do capital e do apoio internacional, visando ali estabilizar a economia. Agora, para concluir, a conclusão que a gente chegou fazendo esse trabalho é que, de certa forma, as políticas adotadas pelo Castelo Branco e pela inteligência artificial, elas seguiram a mesma linha, né, atacando a inflação com medidas contracionistas, tentando resolver a crise cambial e, ao mesmo tempo, incentivando o desenvolvimento do país e a diminuição das desigualdades. E além disso, ambos eles buscaram a criação de instituições e fazer reformas estruturais dentro da economia para ter uma resposta contra as crises cíclicas que o Brasil e o país fictício vinham sofrendo. Uma das diferenças mais perceptíveis foi a abrangência de ambos os planos econômicos, com a IA propondo medidas de redistribuição de renda e justiça fiscal e maior participação social. Então, só para fechar, a gente percebeu que as políticas econômicas da inteligência artificial elas apresentam uma maior modernidade,
justamente pelo arcabouço de dados que a inteligência artificial possui, né, até hoje. E apesar de coerentes, as propostas não são totalmente viáveis dentro do período, do governo Castelo Branco, principalmente nesse contexto histórico autoritário e no contexto político e social também. E é isso. Obrigada.